Ao longo das temporadas de Rick e Morty, fomos descobrindo que existem muitas coisas que o Rick não gosta, como vilões malucos, ir na terapia, o Jerry e viagens no tempo. Essa última em particular é uma coisa muito estranha para uma série onde a ficção científica parece não ter limites. Ainda mais pelo simples fato de Rick e Morty ter surgido como uma paródia do filme De Volta para o Futuro, que, como o próprio nome indica, é relacionado com viagens no tempo. Então, por que não temos viagens no tempo em Rick e Morty? Ou melhor, por que o Rick em particular não gosta de viagens no tempo? Já que isso provavelmente deve ser uma coisa muito simples para ele. Existe uma teoria rodando aí pela internet que tenta explicar por que o Rick evita ao máximo viagens no tempo. E apesar de ser uma coisa bem simples, faz total sentido. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar por que o Rick não gosta de viajar no tempo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Antes de começar a teoria, é importante ressaltar que um dos principais motivos de não termos viagens no tempo com frequência em Rick e Morty é porque Justin Roiland e Dan Harmon, que para quem não conhece são os criadores da série, acreditam que mexer com viagens no tempo pode ser uma coisa bastante complicada para se adicionar a uma história, já que se não for bem trabalhada pode causar vários furos no roteiro. Como, por exemplo, alterando uma pequena coisa no passado da história, pode acabar complicando a narrativa inteira da série. Mas apesar de não gostarem muito de viagens no tempo, os autores já brincaram um pouco com o conceito de tempo dentro da série. Algumas vezes de forma discreta, como foi o caso lá do 9º episódio da primeira temporada, onde um dos artefatos vendidos na loja do diabo era um par de luvas que transportava o usuário para 1936, ou de uma forma bem extravagante, como foi lá no primeiro episódio da segunda temporada, quando o Rick usou um aparelho para congelar o tempo e sem querer acabou fragmentando aquela realidade em várias linhas do tempo. E também foi nesse episódio que conhecemos as criaturas da quarta dimensão, os primeiros seres dentro da série que vimos viajando no tempo, e que foram os grandes responsáveis por confirmar que a viagem no tempo era possível e uma coisa bastante comum dentro do mundo de Rick e Morty. Eu falei pra você, depois dos dinossauros! Sabe quanto tempo é depois dos dinossauros? Metade do tempo todo! Além disso, também tivemos a única vez confirmada que o Rick de fato viajou no tempo, que foi lá no 5º episódio da quarta temporada, onde sem querer o Morty fez uma sociedade de serpentes evoluir e inventar a viagem no tempo. E por isso o Rick foi obrigado a viajar até o passado para conseguir resolver aquela confusão toda. E vale ressaltar que até o momento essa foi a primeira e única vez que vimos o Rick de fato viajar no tempo, já que eu vejo que tem muita gente que se confunde por causa do primeiro episódio da série, onde depois que o Morty quebrou as pernas, o Rick diz ter viajado para uma dimensão futura e conseguido a cura para a perna quebrada. Mas aqui o Rick não viajou no tempo, ele simplesmente abre um portal para uma dimensão futurística, ou seja, uma dimensão mais avançada tecnologicamente do que aqueles estavam. E até o momento não temos confirmação nenhuma de que a arma de portais do Rick consegue de fato viajar no tempo. A única coisa que vimos ela fazer durante a série foi abrir portais para locais diferentes. No entanto, a extensão dos poderes da arma de portais ainda é um grande mistério. Então, existe a possibilidade do Rick conseguir atualizá-la e ela passar a ser capaz de abrir portais que atravessem o tempo. Mas isso até o momento são só especulações. Com essa rápida recapitulação, vemos que a viagem no tempo é sim possível e que o Rick consegue fazer quando ele quiser, mas ele simplesmente não gosta de viajar no tempo. Eu não respeito a viagem no tempo. Se o Homem-Formiga e a Vespa conseguem fazer, eu não tô interessado. Na verdade, segundo essa teoria, existe uma explicação muito mais profunda para o rancor de Rick contra viagens no tempo. Como vimos nas temporadas mais recentes, o Rick C-137 está procurando por vingança contra o Rick Prime, ou Rick Primário, que ele acha ser o responsável por matar sua esposa e filha, mas ele nunca conseguiu o encontrar. Então você pode estar se perguntando por que o Rick simplesmente não voltou no tempo e salvou sua família? Mas e se eu te disser que ele já pode ter pensado em fazer isso? Se reparar bem, dá pra ver que na garagem do Rick
tem uma caixa escrito Coisas de Viagem no Tempo, o que significa que ele tem ferramentas e equipamentos para criar sua própria máquina do tempo quando quiser. Mas ele não voltou para salvar sua família por um simples detalhe: ele tem medo. Não? Ninguém engoliu? É isso mesmo que você escutou, o Rick teria medo de viajar no tempo, porque ele não teria certeza absoluta que foi o Rick Prime responsável por jogar a bomba que matou sua família. Então, por causa disso, o Rick teria medo de que se voltasse até aquele fatídico momento, sem querer por algum motivo, ele poderia ser o responsável por liberar a bomba e ser diretamente o culpado pela morte de Diane e Beth. E como vimos, o Rick sofreu muito com a morte de sua família, então ele não suportaria ser o grande responsável por toda aquela tragédia. E de acordo com a teoria, não ter sua própria máquina do tempo e não viajar no tempo com frequência seria a maneira como o Rick consegue ter certeza absoluta de que não é o culpado ou que influenciou diretamente de alguma maneira na morte de sua família. Porque se ir para o passado ou futuro se tornar tão comum para Rick quanto as viagens entre dimensões, então não existiria nenhuma garantia de que ele mesmo não influenciou diretamente nas mortes de sua esposa e filha. Também existe uma outra possibilidade que eu acho bastante improvável, mas que vale a pena comentar nesse vídeo, que é a do Rick C-137 ter medo do Rick Prime ser uma versão dele mesmo do futuro, que viajou no tempo para salvar sua família e por algum motivo acabou os matando. E por isso, não querendo se tornar o homem que matou sua família, o Rick C-137 evitaria viajar no tempo o máximo possível. Mas essa possibilidade eu considero praticamente descartada, porque nas últimas temporadas descobrimos que o Rick Prime tem seu próprio universo, e é o verdadeiro avô do Mori que acompanhamos. Meu Rick original matou a sua família e você só tava esperando ele voltar? Parece que você entendeu bem, Mori. Rick pode ser muito teimoso quando não gosta de alguma coisa, mas simplesmente não gostar de viajar no tempo não me parece ser um motivo suficiente para justificar ele evitar esse tipo de coisa, já que em muitas ocasiões seria muito mais fácil ele simplesmente voltar no tempo e consertar as merdas que ele mesmo fez, como por exemplo no caso dos Cronenbergs. Era muito mais fácil ele viajar no tempo e impedir que Mori usasse a poção que transformou a todos do que procurar e viajar para um universo onde eles tinham acabado de morrer. Então, como o Rick não faz esse tipo de coisa, parece ter alguma razão pessoal bem forte para ele ser totalmente contra a viagem no tempo. Então, Rick poderia realmente estar apavorado com a ideia de ser o responsável direto pela morte de sua família. E a única maneira de garantir que esse não seja o caso é evitar o máximo possível o uso de viagens no tempo. E essa foi a teoria de por que o Rick não gosta de viajar no tempo. Como de costume, deixem nos comentários se você acha que essa teoria faz algum sentido ou se ela é totalmente viajada. Valeu e fui!